Hebreus capítulo 10. Minha ministração hoje não será expositiva, será temática. Eu quero trabalhar um tema com vocês. E Hebreus capítulo 10, verso 35, nos dá a base para isso. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, Hebreus 10, 35. Não lanceis fora, portanto, a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Pois tendes necessidade da perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Aleluia! Você crê ou não? Por isso que ceiamos agora. Verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, nele não tem prazer a minha alma. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm fé para a salvação da alma. Eu sou de fé, e você? Hebreus 10, 35 a 39 nos dá base sobre um tema que eu quero compartilhar com você. Há 2 domingos atrás, eu e Tati estávamos na Turquia fazendo uma rota das 7 igrejas do Apocalipse. E eu percebi algo um pouco mais profundo sobre a história dessas igrejas. É bem diferente quando nós visitamos realmente as ruínas de uma cidade que sediou a igreja, não é? Quando João escreveu as cartas, o pessoal que está vindo na quarta-feira aí está aprendendo bastante. Quando João escreveu as cartas ao Apocalipse, aquelas cidades já existiam há muitos anos. Algumas delas há mais de 1000 anos, outras delas há 300 anos, outras há 400, outras há 500. Enfim, 7 cidades que sediaram a igreja. E ele envia essa carta lá. E eu percebi algo em comum nessas igrejas. Cada uma delas estava sendo endereçada uma carta específica no livro de Apocalipse de João para elas. E elas estavam sendo endereçadas profeticamente também a épocas vindouras, a 100 anos à frente, 1000 anos à frente, enfim. Cada carta endereçada a uma época da humanidade. Isso é interessante. A gente tem estudado isso na quarta. Se você puder, venha nessa próxima quarta para você também pegar esse conteúdo que é muito importante, muito interessante. Agora, uma outra coisa que eu percebi é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Ao longo de toda a vida da igreja, desde Atos até os nossos dias, a igreja de Jesus tem enfrentado os mesmos desafios, só que em outros níveis. Isso ficou martelando na minha mente, no meu coração, tanto na viagem como no estudo. Mesmo desafio, outros níveis. Repete comigo isso. Mesmo desafio, outros níveis. Desde o começo da história da igreja, os mesmos desafios ela tem enfrentado. Só que à medida que o tempo passa, os desafios que são os mesmos acontecem, se reproduzem ou se replicam em outros níveis. E por que Deus trabalha assim? Porque quando nós examinamos a nossa vida, é exatamente da mesma forma que Ele está trabalhando. Sim, porque nós podemos ser melhores do que nós estamos sendo, irmão. Sim ou não? Não podemos? Nós podemos ser melhores, nós podemos ir mais longe, nós podemos fazer melhor. Existe um nível de excelência maior para mim e para você. Deus sabe disso, não é por causa de nós, é por causa dEle, é por quem Ele é e por que Ele faz. Então, diante do que nós podemos ser, existem realmente outros níveis que precisamos alcançar nas nossas vidas. E o que nos leva para níveis maiores são desafios que nós enfrentamos hoje. Se pararmos para pensar friamente, todos os desafios que você está enfrentando hoje, agora, nesse momento, todos os desafios são os mesmos de alguns anos atrás. Eles só têm nomes diferentes, circunstâncias diferentes, pessoas diferentes talvez,
mas eles são os mesmos desafios. E eu queria que você pensasse um pouco a respeito. Porque parece que quanto mais a gente vai envelhecendo e a vida vai passando, parece que algumas coisas se repetem na nossa vida, elas não nos deixam. E tem um objetivo de Deus com isso, e não só isso também, há níveis que a gente pode alcançar e a gente vai alcançar, dependendo de como nós vencemos os desafios que são nos impostos hoje, que são basicamente os mesmos que foram colocados lá atrás. E pensando nesses mesmos desafios, que são iguais, só que em outros níveis de luta e de batalha, eu imagino que há pelo menos 3 deles que são iguais para todos nós. 3 desafios que eu e você enfrentamos na nossa vida, que são basicamente iguais para todos nós. O objetivo de Deus é elevar o nível da nossa fé, fazer com que a nossa fé saia desse nível e ela suba para um outro nível. Esse é o primeiro grande desafio para todos nós aqui. O segundo desafio é fazer com que você não seja mais um menino, uma menina, mas um homem e uma mulher. Maturidade é o grande desafio, o segundo grande desafio de Deus para todos nós. E o terceiro desafio, que é igual e comum, é a nossa influência no mundo. O impacto que eu e você causamos no mundo. Deus está trabalhando na nossa vida desde criança até a vida adulta, até a nossa velhice, basicamente nos fazendo crescer nesses 3 níveis. O seu nível de fé precisa se elevar, o seu nível de maturidade precisa se elevar, você precisa se elevar. Pode ser que existam outros desafios diferentes aqui e acolá, mas esses 3, eu queria que você acordasse comigo, ou concordasse comigo, que eles são a base de treinamento de Deus para a nossa vida, para que a gente cresça e se desenvolva. E nessa perspectiva que eu e você estamos vendo, quando o Hebreus diz para a gente não lançar fora a nossa confiança, no verso 35, porque ela tem uma grande recompensa, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e quando ele vê os níveis de fé, a gente se desenvolvendo, ele se agrada disso, ele se alegra com isso. Então é a grande base de contato e de comunhão que a gente tem com Deus. Ele espera que a gente cresça no nosso nível de confiança com Ele, que a gente cresça na fé. E Hebreus está nos dizendo, não abandone, não lance fora essa confiança, porque só o fato de você ter fé, você já é recompensado. Mas tem de necessidade, verso 36, de uma perseverança, de uma insistência. E para perseverar, precisa de maturidade, precisa de resiliência. Seja um pouco mais insistente, persevere, porque havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa de fato. Nós temos algumas promessas de Deus, dentre as maiores dela é que Jesus virá, amém? Quem crê que Jesus vai voltar aí? Agora, quem crê que vai para o céu de verdade? Aí, observa que a perseverança é a confiança nessa ceia que tivemos aqui, na salvação em Cristo Jesus, de que Ele virá para nos buscar, aleluia, que dentro de pouco tempo, o verso 37 diz, aquele que vem virá e não tardará. Só que as pessoas que andam com Deus, verso de número 38, vive pela fé, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, nele não tem prazer a minha alma, diz o Senhor. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos dos que têm fé para a salvação da alma. Eu tenho fé, e você? Mas eu não sei qual é o seu nível de desafio hoje. Eu não sei quantos anos você está aí agora, mas eu sei que Deus está te provando em 3 coisas, na sua fé, na sua maturidade e na sua influência. Provando você porque tem um homem melhor do que esse que está aí agora, e tem uma mulher melhor do que essa que está aí agora. Isso é além do que se pode ver, é a nossa temporada. Eu queria mergulhar com você um pouco na história de Davi. Davi, eu acho que é um excelente exemplo para nos mostrar como a gente enfrenta os mesmos desafios da vida em outros níveis, em épocas diferentes, em níveis diferentes, mas os mesmos desafios. Davi enfrentou esses 3 que eu e você enfrentamos. Davi, irmãos, enfrentou um grande desafio de depender mais de Deus, gerar fé
para que conseguisse depender mais de Deus, em todos os níveis da vida dele, em todo o tempo da vida de Davi. Segunda coisa, Davi teve um desafio de amadurecer, para, diante de Deus, administrar coisas maiores. Só administraremos coisas maiores se amadurecemos em nossa vida. E terceiro, o nível de influência de Davi, de testemunho de Davi, para impactar o mundo, como ele de fato impactou, foi um preparo de Deus desde lá de trás. Eu queria que você lembrasse alguns pontos da história de Davi e a gente compartilhasse disso um pouco mais profundamente. Deus levou Davi, por exemplo, lá no começo da vida dele, lá na sua adolescência. Começou o grande desafio para Davi quando ninguém estava olhando. Repete essa frase comigo. Quando ninguém estava olhando, os desafios começaram. Para mim e para você foi da mesma forma. Para mim, mas se você olhar um pouquinho para o teu passado, você vai perceber isso também. Nós fomos desafiados por Deus, desafiados pela vida. Davi levou um grande desafio de Deus, quando no seu primeiro desafio de fé, ele teve que enfrentar um leão e um urso. Ele era simplesmente um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, naquele local, naquele vilarejo, não tinha ninguém olhando, ele tinha levado o rebanho para longe, para apacentar, e ele ali tem uma das suas lutas com o leão, num outro dia uma outra luta com um urso, e nesse momento da história de Davi, esse primeiro desafio de fé, de maturidade, de influência, ele ainda era um menino. Naquele momento ali, naquele cenário, a sua fé ainda estava sendo testada. Davi precisava começar a aprender a confiar mais em Deus na sua adolescência. Por isso que Deus coloca um desafio grande ali, quando ninguém está vendo ainda. Ele enfrenta um leão e ele enfrenta um urso, porque ele precisava crer que Deus estaria com ele. E ele tem a sua primeira experiência, não de covardia, ele não se afasta, ele não foge. Davi enfrenta e enfrenta sozinho. O interessante é que ninguém estava vendo, e isso agradou a Deus, conforme Hebreus capítulo 10, verso 35. Não abandone a sua confiança, e naquele momento Davi não abandonou, teve fé, e a sua fé foi testada, ele aprendeu a confiar em Deus naquele momento. A sua maturidade ali também estava indo para um outro nível. Naquele momento Davi não percebia, mas na sua adolescência, ele estava deixando de ser menino e estava começando a se tornar um homem. Pai não estava vendo, os irmãos não estavam vendo, a mãe não estava vendo, mas Davi estava se transformando num homem. Davi estava se transformando realmente num defensor, em alguém que sabe o valor do que está com ele e defende fortemente. Isso é interessante, estava se tornando um homem. Então, se tivesse talvez algum outro adulto ali, ou alguém da família de Davi, talvez tentasse proteger Davi. Geralmente é isso que os pais fazem. Protegem os filhos, para que os filhos não passem por grandes batalhas e grandes lutas. Mas é o contrário que Deus faz conosco. Deus cria justamente situações para nos provocar a maturidade. É assim que aprendemos a resiliência, é assim que aprendemos que a nossa fé precisa ser fortalecida. Davi, do mesmo jeito, começou um nível de influência naquele lugar, quando ele estava com o leão e o urso, na sua adolescência, nesse evento. Mas a influência a quem? Se não tinha ninguém ali perto dele, não havia aplausos, não havia reconhecimento, mas havia Deus. Deus estava testemunhando Davi. Deus estava vendo Davi quando ninguém estava vendo. Davi estava passando no seu primeiro grande desafio de fé, maturidade e influência. E Deus falou: você está pronto para o próximo desafio. Eu vou te levar agora e expor você publicamente. Te testei no secreto quando ninguém estava vendo. Você se mostrou forte, resiliente, deixou de ser menino, agora se tornou um homem. Agora eu vou expor você publicamente. Golias, com o exército filisteu, se aproxima de Israel e tenta, por muitos dias, semanas e alguns meses, sitiando Israel e pedindo para que Israel mandasse um guerreiro para enfrentar ele, e quem vencesse ficaria com tudo. E ninguém tem coragem de enfrentar Golias, até que aparece quem?
O Davi. E naquele momento que Davi aparece, Deus é que leva ele lá para enfrentar Golias. Esse evento se torna público, mas tinha implicações nacionais. 1 Samuel capítulo 17, verso 37, diz que Davi disse para o rei Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará também das mãos deste filisteu, aleluia. Bonito ver isso nesse garoto. Davi agora foi desafiado, presta atenção, na mesma fé que ele tinha sido desafiado com o leão e com o urso. Percebe que é a mesma fé? Só que você está vendo que o desafio dessa fé é um nível maior, é um nível mais alto. Ele precisava de um nível de confiança maior do que aquele que ele teve lá quando ele enfrentou o leão e o urso. E Deus estava promovendo um ambiente para elevar o nível dele. Que interessante, ele foi desafiado e disse para Saul: do mesmo jeito que Deus foi comigo lá atrás, Deus vai ser comigo com esse incircunciso aí, com esse gigante. Ele tem uma manifestação de fé maior da que ele teve lá atrás. Só que isso foi provocado por Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Davi foi desafiado também a avançar em maturidade naquele momento com o gigante. Sabe por quê? Porque todo mundo olhava para ele como um menino. Os irmãos dele falaram o quê para ele? Davi, vai embora, sai daqui, você está atrapalhando. Deixa os queijos que o pai mandou aí para nós e vai embora, vai embora. E Davi se impõe e fala: mas o que é isso? Quem que esse cara pensa que ele é? E ele começa a falar alto e os outros começam a olhar do lado. Davi está se impondo. Para todo mundo, o nível de maturidade dele é de menino. Ele é uma criança, ele é um menino, ele não merece atenção. Deixa ele ir para lá. Só que Davi está sendo provado por Deus no mesmo desafio da maturidade. E ele, diferente de todos os que estão à volta dele, se mostra um homem. Não se mostra um menino como todos estão vendo. Se mostra um homem. Observa o mesmo objetivo, o mesmo desafio de maturidade, só que agora num nível maior. Aleluia. E ele, com essa confiança de fé e com esse nível de maturidade, foi para cima e venceu o gigante. E é o que aconteceu com a influência dele, irmãos. Um menino que era pastor de ovelha, agora tem uma influência nacional. Davi agora tem os olhos de uma nação sobre ele. Ele ainda é, talvez pequeno, ele ainda é imaturo, mas ele já se mostrou mais maduro aos olhos de Deus, com mais fé e mais influente. Agora Davi está pronto para um próximo nível com os mesmos desafios. Davi, agora eu vou te colocar num desafio de ética e de moral. Você vai ficar na corte do rei Saul. Ele vence Golias, Saul aproxima-se de Davi, traz Davi para a corte dele, Davi fica ali, só que Saul começa a ficar enciumado com ele, enciumado. E agora Davi não tem problema com urso, Davi não tem problema com leão, Davi não tem problema com guerra, não é com o inimigo ali, ele tem problemas com o rei. E ele vai para um outro nível, com o desafio da fé, da maturidade e da influência. Nesse nível um pouco mais elevado, Davi enfrentou o desafio de lidar com o rei Saul, que estava perseguindo ele por inveja. Percebe que agora o desafio não é físico, mas é um desafio emocional, é um desafio espiritual, é um desafio testando a paciência, testando a ética, testando a dependência de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui. A maioria de nós segue bem até aqui. Quando chega nesse desafio de fé, de maturidade, de influência, alguns de nós não aguenta. Emocionalmente, espiritualmente, não aguenta. Então presta bastante atenção nessa fase de Davi que você está ouvindo aqui. Um desafio que não é mais físico, mas é sim emocional e espiritual. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, Davi diz assim: que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao meu rei, de estender a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi é testado, Deus coloca Saul nas mãos dele para Davi fazer alguma coisa com ele, e Davi não faz, porque ele tem o seu nível de maturidade elevado. Que interessante ver que diante do mesmo desafio de fé,
Num outro nível, Davi agora tem que confiar em Deus num nível muito maior. Teve que aprender a esperar, tem que aprender a se acalmar quando ele estava sendo perseguido injustamente. E aqui está uma lição para nós também, nesse nível aqui, irmãos. É difícil quando a gente está fazendo o que é certo, se esforçando, fazendo o que é justo, o que é correto, e a gente só toma na cabeça. A gente fica bravo, porque a gente está querendo fazer o máximo que a gente pode, sendo o mais correto, fugindo do pecado, só que parece que a gente sofre injustiça, parece que as coisas vêm forte contra nós e a gente fica triste, a gente se decepciona com Deus, mas observa, você está crescendo, é um outro nível, mas nos mesmos desafios, nós só estamos crescendo, é assim que Deus faz. É lindo perceber como Ele vai nos conduzindo, e justamente nesse período aqui que a gente não está tendo que degladiar com o corpo, com armas igual Davi, não, é outro momento. É aqui que a gente precisa também crescer e amadurecer na nossa fé, na nossa maturidade e no nosso nível de influência. Eu quero isso, se você também, diga amém. Ele teve que confiar em Deus num nível muito maior. Senhor, eu estou sendo perseguido injustamente, o Senhor está vendo isso e o Senhor não faz nada. Sim, e você vai continuar até o ponto de você se tornar rei de Israel. E ele foge o tempo todo de Saul, não devendo nada para Saul. Ele foge, injustamente está sendo perseguido, mas ele precisa amadurecer, ele vai ser um rei, e ele precisa da sua maturidade mais forte. Teve que lidar com ela, teve que ser ético, teve que manter os seus valores de caráter. E aí você vê um cara fugindo do rei, entrando nas cavernas, Deus colocando o rei na mão dele, na frente dele, e ele não fazendo nada contra o rei. Ele triste, algumas vezes ele chorava, alguns salmos ele escreveu. Só que sabe o que acontece? Enquanto ele está fazendo isso, e o seu nível de maturidade está crescendo, pessoas estão observando ele, e o nível de influência de Davi está aumentando gigantescamente, e ele não está notando isso ainda, até que, lá na caverna de Adulão, 400 homens se aproximam dele, para que ele seja líder deles, não só os homens, mas a sua família. Por quê? Porque enquanto o povo via que ele estava sendo perseguido injustamente, e ele não rebatia, o povo via nele caráter, via nele moral e princípios de valores que eles queriam. Então, sem Davi perceber, ele já estava liderando muitas pessoas. Olha que coisa especial. Deus faz o nível de influência de Davi aqui se expandir assustadoramente. Muitas pessoas já estavam admirando os seus valores e a sua ética. E talvez ele estava sozinho. E por fim, ele recebe um outro desafio, e esse talvez seja um dos maiores e dos mais difíceis. Mais tarde, Davi enfrenta a rebelião. Ele já é rei agora, ele se tornou rei, ele chegou lá, mas agora ele enfrenta a rebelião do seu próprio filho, Absalão. Esse talvez tenha sido o desafio mais doloroso para Davi, porque envolveu uma traição dentro da sua própria casa. Um teste para a resiliência da sua liderança, para a abrangência do poder que ele tinha sobre Israel. Deus o provou. Desde o começo. Aí você dá um pulo lá para o leão e para o urso do início. Deus o provando no desafio da fé, da maturidade e da influência. Agora Davi já é de idade, já é rei, e ele está enfrentando na sua casa, dentro da sua própria casa, um filho que não o considera como rei, não o aceita como rei, uma rebelião de Absalão, mas com os mesmos desafios Davi está tendo que lidar: fé, maturidade e influência. Esse talvez foi o mais doloroso dele, porque testou a liderança dele e o caráter como pai, como rei. Em 2 Samuel 18, verso 33, o rei, a Bíblia fala que ele se comoveu, o rei se comoveu profundamente, ele subiu à sala onde estava sobre a porta fechada e chorou
enquanto ele andava e dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, porque o filho dele havia sido morto. Davi foi desafiado a aumentar a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, quando Absalão, que era o seu filho, não tinha fé no próprio pai. Quando o seu filho não acreditava mais no seu próprio pai, agora ele precisa de uma fé ainda mais forte para não sucumbir também, para não criar ainda mais distância do filho e para não perder a sua própria fé. Observa, meu irmão, que coisa interessante. Davi foi desafiado a aumentar a sua fé em Deus. Davi foi desafiado a crescer em maturidade um pouco mais quando o seu próprio filho não enxergava como rei e queria ser rei no lugar do seu pai. Olha que difícil. E Davi tinha que lidar com maturidade com isso. Davi foi desafiado a liderar mesmo diante de uma dor pessoal muito grande. Deus o estava provando. E Deus usou o próprio líder do exército de Davi para chegar com ele e falar: se recomponha, você é o rei, todos te esperam, você precisa ser forte, você precisa ficar de pé, a nação aguarda você. Divida o teu coração sim com o luto do teu filho, com a tristeza do teu filho, mas não se entrega para isso. Se mantenha em maturidade. Deus está testando a sua maturidade, a capacidade que você tem de continuar liderando, mesmo com a dor terrível dentro de você. Você não chegou nesses estágios lá atrás, Davi. Não era esse estágio com o urso e o leão. Não era esse estágio com Davi, ou com Golias. Não era esse estágio na corte de Saul. Mas é esse estágio agora, com a sua família. Resiliência e permanência na liderança, mesmo quando o filho não te considera como rei. Davi foi muito provado. Davi foi muito desafiado. E aqui nesse ponto, no último ponto de Davi, ele foi desafiado a liderar mesmo diante dessa dor enorme. A influência de Davi aumentou ainda mais. O impacto de Davi no mundo estava muito maior, irmãos, muito, muito maior. Porque esse homem passou por todos os níveis que Deus colocou para ele nos desafios que foram impostos. Então, quando a gente vê a vida de Davi desde o começo, Davi foi olhado por Deus como alguém que tinha excelência, como alguém mais nobre, mais forte, mais adorador, mais líder, mais influente. Deus viu tudo isso em Davi e Deus queria levá-lo até esse futuro. É mais do que se pode ver na vida de alguém, é muito mais, e Deus está vendo isso em mim e em você. Se você quer, diga amém. Por isso, agora volta comigo na ideia inicial, quando eu te disse das igrejas. Sabe, irmãos, as igrejas de Jesus que estão espalhadas pelo mundo, a igreja de Cristo, desde o começo, desde os seus primórdios, está enfrentando desafios constantes também, perseguições. A igreja desde o começo foi perseguida, desde o começo teve divisões no meio dela, desde o começo ela teve mudanças culturais, a cultura entrava, a cultura saía, e tinha hora que a igreja estava fria, tinha hora que a igreja estava quente. Desde o começo a igreja enfrentando tudo isso, nunca essas coisas cessaram. Agora, no entanto, a cada época que essa igreja vai vivendo, Deus tem levantado a igreja para enfrentar esses mesmos desafios do começo, só que de novas maneiras, subindo o nível dela, num nível de fé maior, num nível de maturidade maior e num nível de influência maior. Percebe? Mesmo desafio de fé, outro nível agora, mesmo desafio de maturidade, outro nível agora, mesmo desafio de influência, agora outro nível de prova. Essa jornada de Deus nos ensina que os desafios, eles não vão desaparecer das nossas vidas, irmãos, mas nós somos chamados a vencê-lo ainda num nível mais alto, confiando no poder de Deus, confiando no mesmo chamado de Deus, ouvindo a voz de Deus ainda, seguindo na direção dele. Quem está entendendo? Essa semana, vou dar um testemunho então para você perceber como que Deus está nos levando para um outro nível de fé, de maturidade e de influência. Ano passado, nós encerramos o pagamento da nossa chácara aí, diga amém, agosto, glória a Jesus. Ainda tínhamos uma dívida de 300 mil da pandemia,
E logo depois, no mês de setembro, a gente começou a pagar essa dívida, Essa semana, nós terminamos de pagar essa dívida. Dá um glória a Deus mais forte, é mais bonito. Então, definitivamente, conseguimos toda a quitação. Janeiro agora, nós vamos passar a chácara para o nosso nome. A escritura vai vir no nome da igreja, janeiro agora, certo? Dá um amém aí também, glória a Deus. Ok. Mas nós estamos zerados do caixa. Zerados. Não, zerados mesmo, nós não temos nada, não nos sobrou nada no caixa. E eu falei assim para o Senhor essa semana, mas o Senhor é bem-humorado mesmo. Jesus é bem-humorado. Bota a gente lá na estaca zero novamente para dizer assim, agora vamos lá num outro nível de dependência de mim. No outro nível de dependência, no outro nível de fé. E aí sabe o que eu estou percebendo? Que nós tivemos uma certa quantidade de fé para chegar até aqui. Compramos essa chácara, pagamos tudo. Entrou gente, saiu gente, voltou gente. Foi um negócio essa igreja em todos esses 7 anos. Que coisa bacana de pensar. Como que Deus foi nos moldando, nos melhorando. E agora Deus quer nos levar para um outro nível. Diga amém, se você crê nisso também. Só que volta a depender dele de novo. Senão a nossa arrogância pode chegar no nível de que a gente não precisa mais dele, só porque já temos isso. Aí Deus não permite. Aí Deus volta lá na estaca zero e diz assim, ó, vocês vão ter que se ajoelhar de novo. Vocês vão ter que clamar de novo. Vocês vão ter que pedir de novo. É um outro nível de fé. Pastor Pipa, a maturidade que você tinha para guiar a igreja até lá era uma. Se você não crescer, eu vou tirar você de frente da igreja e vou colocar outro. Ou você cresce e amadurece, ou outro precisa vir. Quem está entendendo? Irmãos, essa é a voz de Deus para todos nós, a começar pelo pastor da igreja. Davi foi sendo conduzido, levado, amadurecido, aumentando o seu nível de influência, aumentando o seu nível de fé, para uma nova situação que Deus estava colocando ele. A igreja de Jesus, ao longo dos séculos, passou por grandes perseguições, grandes lutas, mas ela foi resiliente e permaneceu de pé. Diga amém sobre isso. E Deus foi elevando também ela da mesma forma. Agora, eu estou dizendo isso para você, para que você olhe primeiro para a sua vida, como eu estou olhando para a minha. E diga, Senhor, eu faço das palavras de Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu quero crescer no meu nível de fé, eu quero crescer na minha maturidade, eu quero crescer no meu nível de influência. Nível de influência é o tanto que nós impactamos o mundo, irmãos. O tanto que o nosso testemunho mostra Cristo lá fora. O Jair acabou de subir aqui emocionado, porque viu um amigo de trabalho fragilizado e se sentiu cobrado pelo Espírito de ter falado mais de Jesus, sim ou não? E vocês perceberam que o presbítero Jair estava aqui assim muito emocionado? É esse nível de emoção e de influência que a gente precisa. A igreja de Jesus tem o poder de Cristo e ela precisa crescer ainda mais, ela precisa influenciar ainda mais. Ela tem essa força no Evangelho. Nós só precisamos desejar isso. Então presta atenção em algumas coisas que eu vou dizer para você. Se você olhar para a sua vida cristã lá atrás e olhar para a sua vida cristã hoje, ela está melhor ou está pior? Não responda, só pensa. Você acha que está melhor hoje do que estava antes? O fervor, a devoção, o compromisso. Porque você já entendeu que o Senhor quer nos elevar num nível de fé. Deus quer nos elevar num nível de maturidade. Oh, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não está mais em tempo de discutir as mesmas coisas, sabe? De nos queixarmos das mesmas coisas. Nós precisamos de um pouco mais de maturidade para avançarmos para aquilo que Deus quer para nós. A igreja está chegando em 2025 e a nossa igreja vai começar a desfrutar de um plano novo de Deus, de um ciclo que se inicia novo na história dessa igreja. E eu quero muito que você participe disso.
mas participe cheio de fé. Sua fé precisa aumentar. Diga assim: Senhor, aumenta a minha fé. Diga: aumenta a minha fé, Senhor. Deus está provando você na sua própria casa, Deus está provando você na sua própria família. O seu nível de fé precisa aumentar, você precisa de mais fé, irmãos. Jesus está dizendo aqui no escritor de Hebreus: não abandone a vossa confiança, é ela que tem recompensa, então mantenha a fé. Nós estamos subindo um nível no mesmo desafio, mas precisamos manter a nossa fé, precisamos ainda mais de fé, precisamos pedir mais, na verdade, fé para o Senhor. Ele nos diz no verso 36, tem de necessidade de perseverança, persevera, insiste, faça a vontade de Deus. Está sendo preparada uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, para Cristo Jesus. Eu estarei no meio dela, e você? Em nome de Jesus, porque ainda dentro de pouco tempo, verso 37, aquele que vem virá e não tardará, e o meu justo viverá pela fé. Não recua. Se ele retroceder, nele não se compraz, não tem prazer a minha alma. Verso 38, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, não mesmo, não somos. Nós somos da fé, para a conservação da alma. Minha fé e a sua fé é o que nos conserva. Em nome de Jesus, eu sei que você tem grandes sonhos e grandes planos para 2025, mas coloca o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. 2024 foi um ano bem difícil, economicamente, politicamente, culturalmente, talvez ministerialmente, mas o Senhor está dando uma sacudida em todos nós, e nós precisamos nos juntar. A igreja ao longo dos séculos teve grandes lutas para se manter unida. Vamos preservar a unidade do Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus, faça coisas ministerialmente mesmo sem vontade, faça por convicção, porque se você for esperar a vontade, aí eu não estou com vontade de ir no culto, eu não estou com vontade de ir lá no grupo pequeno, eu não estou com vontade, aí a gente se assemelha ao mundo, o mundo está nos sugerindo isso. Faça só o que você tem vontade, siga só o seu coração, e essa não é a força da igreja. A igreja se mantém convicta, ela faz por convicção, ela faz por fé, ela faz às vezes sem vontade, mas faz por amor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É essa igreja que Deus está preparando para o próximo ano, é uma igreja convicta. Então mantenha o seu compromisso, volta a ter compromisso com a igreja local, irmão, volta a ter compromisso com os irmãos. E quando você vê deficiência no outro, ore por ele, que o pecado do outro não afaste você da igreja e não afaste você do ministério. Que justificativa nós temos diante de Deus para dizer: Senhor, eu vou me afastar, eu vou parar porque o irmão está errando, ele não está fazendo correto, ele não está fazendo a contento. Faça você a contento. Sabe, faça você, faça por ele, faça pelo outro. Ame a missão, ame o ministério, ame a igreja, ame a comunhão, insista nela. Mas eu fui traído, as pessoas fizeram comigo que eu não gostava. Meu irmão, perdoa, libera perdão, porque isso é igreja. Libera, volta a amar, volta a andar junto, mergulha no ministério, mergulha no serviço. Tem muitas almas para ganhar aí, ó. Tem 380 famílias para a gente abençoar daqui a pouco. Tem muito trabalho, muito trabalho. E eu quero dar uma sugestão para a igreja. Nós temos os trabalhos ministeriais de domingo, por exemplo, aqui na nossa igreja. A gente tem algumas nomenclaturas, né? O trabalho da diaconia, o trabalho da intercessão, o trabalho ali, enfim, de quem vai para o restaurante. Eu gostaria de propor somente servos trabalhando para a igreja, sabe? A gente pode manter as nomenclaturas assim, mas, por exemplo, se você se colocar à disposição para servir num domingo, eu vou servir no domingo à igreja, sirva hoje lá no estacionamento, no domingo que vem, sirva na oração, na intercessão, no outro domingo você serve no diaconato, mas serve, irmãos. Serve onde você puder, sabe? Se coloca à disposição. Senhor, eu quero crescer em fé. Eu quero que o Senhor me leve para um outro nível de fé. Quero ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero isso. E você? Quero que a nossa igreja receba um mover de Deus poderoso nos nossos cultos. Mas precisamos de fé para isso. Quero que, em nome de Jesus, o nosso nível de influência no mundo incrédulo aumente. Que o mundo conheça a igreja poderosa e vibrante de Jesus.
Jesus, que está sendo treinada por Ele na sua vida particular, em seus casamentos, em sua história pessoal, e é lindo de ver Jesus em vocês. Que bonito quando o mundo olha essa influência, esse testemunho em nós, irmãos. Só que precisa de maturidade. Precisa de maturidade. Vamos crescer, é tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de, como Davi, aguentarmos o tranco, mesmo se na nossa família nós tivemos grandes lutas, como ele teve com Absalão. Mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se fiel à igreja, mantenha-se fiel aos seus irmãos, mantenha-se fiel à palavra. Sejamos uma igreja em nome de Jesus, que glorifique a Ele. Que você, nos seus próximos desafios, que serão os mesmos que o meu, de fé, de maturidade e de influência, você chegue, passe por esse nível, e Deus te eleve no maior, e para a glória dEle, que Ele te use na nossa cidade, no seu trabalho, aonde você for. Vamos edificar uma igreja que glorifica a Deus aqui, irmãos. Quem está comigo em nome de Jesus? Que o ano de 2025 Deus tenha o seu coração, Deus tenha as suas mãos, Deus tenha o seu dinheiro, Deus tenha a sua casa, Deus tenha tudo de você e de mim, para a glória dEle. Chegamos no nível 0 financeiramente, mas Deus vai nos elevar mais uma vez. Recebemos um chacoalhão de Deus aqui nesses últimos meses, depois do nosso tempo de consagração. E o Senhor está podando, está tratando, está cuidando do seu próprio rebanho. O rebanho é dele. Vamos passar por esse grande vendaval e vamos sair do outro lado vitoriosos em nome de Jesus. Quem crê nisso e quem quer isso? Fique em pé no seu lugar, vamos orar e vamos encerrar o nosso momento juntos em oração.